Boa noite. Todos bem? Graças a Deus, né? Tem alguém que está chegando hoje pela primeira vez na nossa casa? Seja muito bem-vinda, viu? Precisando de alguma informação, a gente pode conversar depois, ok? O palestrante que viria hoje não vai comparecer. Ele teve um problema de saúde, precisou ser internado. Mesmo do hospital, ele pôde avisar a Mércia, né? Então, hoje, ele não estará presente. O nome dele é Antônio César e ele iria nos falar a respeito de graça e merecimento. Eu espero que ele fique bom, né? A gente pode até fazer uma vibração para ele aqui hoje, né? No final, para que ele se recupere e possa vir aqui, né? Fazendo a palestra que ele deixou hoje de vir, tá bom? E como ele não veio, eu trouxe o meu caderninho, onde eu anoto uma porção de coisa. Porque eu não sei fazer palestra, né, gente? Eu não sou palestrante. Não tem condição de eu fazer assim, uma explanação de algum assunto. Então, eu trouxe algumas anotações que eu faço sempre, às vezes de livros que eu leio, e muita coisa também da internet que eu acho interessante e eu copio nesse meu caderninho. Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho assim, é bom para todos nós. É um assunto que foi ventilado lá no século XIV, mas que, no decorrer da leitura, vocês vão ver como ele está sendo assim, bem atual, tá bom? Então, agora nós vamos nos preparar. Vamos elevando o nosso pensamento para fazermos a nossa oração inicial. Relaxando um pouquinho, entrando em contato com a energia do nosso ser, do nosso espírito, nós em espírito, pedindo que a espiritualidade nos auxilie hoje, nos traga as benesses que viemos buscar, nos envolva em eflúvios de muita energia. E assim nós vamos então fazer a oração que Jesus nos ensinou, que dita com muita fé e devoção, é um mantra poderoso. A energia dessa oração possa envolver todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. De todo o mal, Senhor, porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então eu apresento a todos, eu mesma, que vou falar com vocês. Quem já leu nessa sala o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho? Quem leu? Quem leu? Muito bem. Oi, tudo bem? Gente, ninguém leu, não? Muito bem, eu vou fazer um resumo desse livro e vocês vão ver que interessante que é. Nós vamos ler sobre a descoberta do Brasil, vista pelo lado espiritual, pelos espíritos, por Jesus. Vamos lá, então? Tenham paciência comigo, eu não sei se vai dar para me ler tudo, viu? Porque olha aqui,
É uma montanha. Se não der, eu prometo que da outra vez eu leio o restante, tá bom? É só para aguçar a curiosidade e vocês procurarem esse livro e ler. Porque ele é muito, muito interessante. Ismael, o guia espiritual do Brasil. Então, já começa daí. Esse anjo Ismael é o nosso guia espiritual. Cada continente, cada país tem o seu guia próprio. E o nosso é Ismael. Sabemos que cada ser, cada indivíduo, cada coletividade tem seu guia espiritual, e do Brasil é Ismael. Mas quem é ou foi Ismael? Eu sei quem ele foi, por conta de ler os evangelhos, mas eu não vou explicar aqui, porque vocês também podem procurar saber, né? Ele foi muito importante nos tempos idos de Israel, né? Então, ele foi, desde lá, ele vem ajudando Jesus. O pouco que sabemos a seu respeito, tem muito pouca coisa. Talvez porque os espíritos mais elevados procuram se apagar para não ofuscar. Mas, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o único que nos dá informações a respeito de Ismael. Quem ainda não leu, recomendo, se gosta de história, vai ler o Descobrimento do Brasil pelo lado espiritual. É muito interessante, viu, gente? E muito, assim, deixa a gente com o coração leve por saber que o Brasil tem tanta importância, viu? Do lado do Brasil, o descobrimento. Se gosta de história, vai ler. Obrigada. Vai ler o Descobrimento do Brasil pelo lado espiritual. Os bastidores espirituais do desenvolvimento como nação. Essa obra de Humberto de Campos foi o espírito que trouxe essa história, né? Amparada pela espiritualidade mais alta, explica a função do Brasil no concerto dos povos. O que Jesus espera dos brasileiros? Qual a função da pátria do cruzeiro? Esse título pode nos levar a pensar que o destino do Brasil... Será que assim eu consigo? Que o destino do Brasil é ter uma predominância sobre os outros povos, já que ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não é nesse sentido de prestígio político, econômico, financeiro. O Brasil é o coração do mundo. Essa é a sua primordial riqueza. É o tesouro que todos nós temos, particularmente, além das farturas que a natureza nos oferece. E nós podemos perguntar como conciliar esse predomínio político e econômico com o Evangelho. Fica um pouco difícil, né? Evangelho e política? Não tem como. Será que alguma nação do planeta já conseguiu isso? Qual foi a nação dominadora que já se ergueu sem expoliação e sem violência? Infelizmente, até hoje, o domínio do mundo foi feito à base de guerras, morticínio, de dor alheia. Infelizmente, nós, seres humanos, já provocamos milhões de guerras em nossa ignorância. Então, não é nesse sentido o predomínio do Brasil. Embora materialmente falando,
No último cartel, no final do século XIV, Jesus fez uma visita periódica que faz à Terra para ver como andava seus ensinamentos no coração da humanidade. Vejam, é no coração, não no avanço material ou nas igrejas. Jesus estava preocupado com o desenvolvimento do seu evangelho no coração da humanidade. Àquela época, era o final das cruzadas. A gente já assistiu filme sobre isso, sobre as cruzadas. Alguém já viu, né? É uma guerra sangrenta, não é mesmo? Guerras terríveis e sangrentas, inexplicáveis, utilizando o nome de Jesus para levar dor e morte a tantos irmãos. Jesus fica extremamente decepcionado com o que encontra. Havia recomendado que nos amássemos como ele nos amou, e encontra as atrocidades e comportamentos humanos como Caíns, desvairados, aniquilando uns aos outros, e tudo em nome dele. Até hoje, né, gente? Até hoje continua essa saga que a gente não sabe onde que vai chegar, né? Um dos seus grandes mensageiros que o acompanhava, de nome Eliu, escuta do mestre que só o sofrimento poderia corrigir essas criaturas. E Eliu, então, sugere que aqueles povos do velho mundo se haviam comprometido tanto voluntariamente com a dor que Jesus poderia instalar sua doutrina de amor nos continentes novos, onde almas jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova. As almas simples, ele está falando aqui dos silvestres, né, dos índios. A época das cruzadas foi realmente um período da mais profunda treva para o planeta. E Jesus então pergunta a Eliu, seu fiel mensageiro, onde fica essa terra nova? Em qual recanto planetário ela se encontrava? Obviamente que Jesus sabia a resposta, porque Jesus participou, coordenou a formação desse planeta. É claro que ele sabia, mas é uma pergunta para que a gente pense, uma pergunta mais dirigida a Eliu, como que para ficar na história. E Eliu responde que aquelas terras ficavam mais para o sul, lá no hemisfério sul. Então aqui, né, no nosso sul. E então, Jesus, com sua comitiva, aqui chega nas terras que mais tarde seria o Brasil. Jesus abençoa, ergue as mãos para o alto e pede ao Pai Celestial que também abençoe esse novo continente para onde ele iria transplantar a árvore do seu evangelho. Essas terras novas, naturalmente eram banhadas. Não, essas terras novas eram naturalmente desconhecidas do velho mundo. Então, como fazer? Jesus se dirige a Eliu e diz que ele iria reencarnar no meio do povo português com o objetivo de desenvolver a navegação para que aquelas distâncias que separavam o velho do mundo, o velho do novo mundo, fossem transpostas e essas terras pudessem ser descobertas pelo povo europeu. Olha que trabalho, né, gente, para descobrir a espiritualidade trabalhando tanto para influenciar os encarnados,
para que eles pudessem agir de maneira que tudo isso acontecesse. Então, se a gente pensa que a gente está sozinho, está fazendo as coisas todas sozinho, é melhor refletir um pouco sobre isso, né? Porque tudo tem um encaminhamento, seja para o bem ou para o mal, não é mesmo? Ele diz a Eliú: tu, Eliú, instituirá um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos que separam o velho do mundo novo. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas e do sinal do Cruzeiro do Sul, ficará localizado o coração do mundo. Conforme a determinação de Jesus, Eliú retorna em Portugal como Henrique de Sagres, conhecido também como Infante de Sagres. Ele fundou a Escola de Navegação de Sagres e veio desenvolvendo o povo português no mundo inteiro um sentimento novo de amor ao desconhecido, dando imenso impulso à navegação, dando início à era das explorações, das expedições. Claro que essa escola de navegação não foi uma escola no sentido tradicional, com carteiras, aulas, quadro negro. Era um centro de estudo onde ele reunia os mais destacados trabalhadores dessa natureza. Ali eram desenvolvidos instrumentos, mapas e construíam embarcações. Dessa escola saíram os melhores navegadores do povo português. Eliú, cumprindo a missão derrogada por Jesus, desencarnou, retornando ao plano espiritual, mas continuando trabalhando nas falanges de Jesus para continuar o trabalho do descobrimento. Então, gente, o Brasil foi preparado. Quem duvida que o Brasil é a pátria do Evangelho, por tudo que a gente vê acontecer, não duvida não. No final, daqui a alguns séculos, a gente vai ver como ele vai se transformar e vai ser também o esteio de todos os outros países. Espiritualmente falando, né? Porque é pela bondade, pela compreensão, pelo coração, pela fraternidade que vai conquistar todos aqueles que precisarem. Porque muitos de fora dos outros países vão precisar do nosso Brasil. Pode ter certeza disso, eu não tenho dúvida nenhuma. Deixa eu me pegar aqui agora. Eliú continua trabalhando na equipe de Jesus, né, ajudando ainda no desbravamento do nosso planeta, do nosso país. Quase toda... no mundo antigo, na época havia um grande sonho no mundo antigo, com os tesouros das Índias, e ele aproveita esses sonhos que graçavam em quase toda a população para estimular mais ainda a ânsia de descobrir, de desvendar novos horizontes, novas terras. Uma dessas expedições, a que nos conta a história, foi de Cabral. Mas o que esse livro nos proporciona saber é algo de que não vemos nos livros que lemos, que aprendemos. Porque eu estudei história no meu tempo de estudante, né? E a gente estudava história do Brasil, história, né? Geografia, conhecimentos gerais, essa coisa toda. Sabemos que Cabral já tinha notícias dessas terras que ficavam mais ao sul.
As noites de Cabral foram povoadas de sonhos intuitivos. Todos os componentes mediúnicos que haviam a bordo das embarcações, foram aproveitados para serem intuídos. Quer dizer, ele o ajudou nesse envolvimento daqueles que tinham mediunidade, né? Aquele tempo não se sabia o que era isso, nem essa palavra não existia ainda. Mas ele aproveitou todos aqueles que tinham a mediunidade para poder intuir, né? Para poder descobrir mesmo o Brasil. Humberto de Campos diz que, insensivelmente, as caravanas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Né? Nós descobrimos, então, que não foram as calmarias. Naquele tempo, os navios eram movidos a velas, né? Eram caravelas, não é? Então, era o vento que impulsionava os navios de antigamente, não é? Então, e a calmaria, que eles chamam aqui, é uma parada do vento. Não tem vento para nada, né? E as embarcações param e não conseguem prosseguir por causa dessa calmaria, né? Foram as orientações do plano espiritual. Os caminhos da Índia foram abandonados e, em breve, Cabral e sua gente aqui chegava, sendo recebido pelos indígenas que aqui já habitavam, com muita amizade, curiosidade e carinho, como irmãos que já se conhecessem. O Brasil, então, tinha sido descoberto. As novas terras, novo continente. No céu, na espiritualidade, esse acontecimento foi celebrado com muito contentamento em todos os corações que já estavam abençoando aquelas terras onde Jesus transplantara a árvore do seu evangelho amoroso. Mas Eliu, muito preocupado, abre seu coração ao mestre, dizendo que tinha medo das outras nações destruírem todas as esperanças depositadas naquelas terras. Jesus diz: Eliu, na região do Cruzeiro, as injunções políticas terão atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, no seu solo estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua extensão, passarão constantemente minha assistência e a mão de Deus celestial com infinita misericórdia. Tudo estava preparado, então, para que esse nosso país fosse realmente especial, né? Eu sou muito agradecida por estar encarnada nele, porque isso é, no meu ver, no meu entender, um merecimento que o espírito recebe depois de tantas coisas que já fez de maldade, né? Porque, como diz aqui, guerra houve o tempo todo, né? E nós participamos de muitas delas, fomos vítimas de muitas delas, porque o nosso espírito caminha já há muito tempo por aí, não é? E reencarnar aqui no Brasil é um privilégio, gente. Eu acho um merecimento, tá bom? Eu encaro assim. Então, Jesus prossegue dizendo: as potências da terra esbarrarão sempre nas suas realizações. Antes de estar ligado ao coração dos homens, é ao meu coração que essa terra se encontra ligado eternamente. Portugal, através de 3 séculos, conseguiu conservar o país como a pátria, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 8.000 quilômetros de costa marítima. Nosso Brasil é bem grande, né, gente?
Nunca houve um evento desses em toda a história do mundo. É porque Jesus não podia, eu não sei o que está escrito aqui, permitir que o coração do mundo se fragmentasse. Ele precisava permanecer íntegro e no céu continuava comemorando então esse advento da pátria do Evangelho. Mais uma vez, Jesus se aproxima, sorrindo no meio daquela assembleia, tendo em suas mãos um estandarte branco, uma bandeira branca, tão resplandecente, tão luminosa, que parecia ter ali um pedaço de sua própria alma. E ele se dirige a um de seus grandes mensageiros, um dos seus grandes colaboradores, que é o nosso homenageado de hoje, Ismael. Jesus diz a ele, daqui em diante, ele seria o zelador desta terra, do cruzeiro. Ele iria recebê-la nos braços como Jesus havia recebido do Pai Celestial. Ele deveria reunir ali incansáveis falanges do infinito e vai iniciar desde aquele momento a construção da pátria do Evangelho. Jesus entrega a ele a bandeira branca e lhe diz que escrevesse nela aquilo que ele considerasse o seu lema, que seria dali em diante a base do seu trabalho. Diz ainda Jesus que estaria com ele e abriria portas novas para a humanidade no caminho novo para a vivescência do Evangelho. Ismael, muito emocionado, banhado em lágrimas, não conseguia nem ter palavras a essa altura. A emoção daquela honra que recebia das mãos do Mestre. Então, inscreve naquela bandeira o seu lema: Deus, Cristo e caridade. A minha letra de vez em quando me confunde. Leva esse que certamente todos nós já conhecemos, e naquele momento a frota de Cabral abandonara as águas de Porto Seguro, deixando ali 2 dos 20 degredados que trazia. Gente, sabe quem veio para o Brasil no descobrimento? A ralé. Aqueles que eram considerados, não é verdade, aqueles que eram considerados os piores. Então, o rei de Portugal diz, bota tudo no navio e solta lá. Né? Foram esses que vieram para cá, para a nossa terra. Aqueles que estavam incomodando, aqueles que estavam dando trabalho lá. Né? Os condenados também. Vieram muitos, saíram das prisões e vieram para cá. O que a gente pode reclamar agora, né? Se desde o começo já tínhamos esse pessoal, né, potente, mas era preciso também, porque eles eram desbravadores, se tornaram desbravadores das nossas terras, né? Eles enfrentaram essas matas todas aí, criando cidades, né? Estados para tudo que foi lado, não foi, gente? Então, se eles eram lá os condenados, aqui eles se tornaram os desbravadores, os que tinham sede de descobrir as coisas, não tinham medo de nada, né? Enfrentavam. Imagina vocês entrar numa mata tão fechada, com o quê? Com facão na mão, abrindo picada para poder avançar. Perigo dos bichos, né? Dos animais. Quantos não morreram nessa aventura de descobrimento, de desbravamento do nosso Brasil? Porque era pura mata, né? Era uma mata
que não se vê hoje em dia mais em lugar nenhum. Não é mesmo? Então. Mas alguns indígenas amorosos, ingênuos e amigos, recebem aqueles degredados com muito carinho, como irmãos. Um desses degredados, chamado Afonso Ribeiro, extremamente desesperado com a situação, porque na verdade era inocente, havia sido preso e condenado por um crime que não cometera. E estava sendo degradado naquela terra, na nossa terra, tão distante e desconhecida, desprovida de tudo, sem ter cometido crime algum. Saudoso da sua pátria e dos seus familiares, ele constrói uma pequena jangada e se lança ao mar, tentando alcançar a caravela de Cabral, que já estava retornando. Mas não conseguiu. E, desesperado, pede a Jesus que lhe leve à morte, porque não aguentava tamanha injustiça. Mas, nesse momento, esse exilado sente uma esperança nova nascer no fundo de sua alma. Como se um delicado milagre, a sua jangada foi regressando até a praia, apesar das ondas fortes e da correnteza, que a puxavam para o alto mar. Ali havia tido a mão de Ismael, realizando o primeiro feito dele nessas terras, trazendo um náufrago. Trazendo um náufrago inocente para a base dessa sociedade fraterna que deveria surgir de acordo com a determinação de Jesus. Primeiro vieram os índios, que eram simples de coração. Depois os degredados, sedentos de justiça. Depois os escravos. Aí já fica meio esquisito, né? Porque a escravatura aqui no Brasil foi o maior erro que o nosso Brasil cometeu, que os brasileiros cometeram. Né? Porque a gente precisava deles, sim, mas como ser humano, né? Não como animais, como foram tratados. Depois, os escravos humildes e aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo que deveria ser manso e fraterno. Aqui também eu vou fazer um adendo, porque assim, nenhuma pessoa que se tornou escravo porque era totalmente inocente. Se eles se tornaram escravos nos outros países, se eles foram tirados de sua terra com a violência como foi feito, e foram levados para outros lugares do planeta, é porque eles precisavam também passar por isso. Porque nenhum de nós é inocente. Nós temos o nosso caminho trincado de coisas horríveis que já fizemos. Hoje a gente acha que somos gente, né? Mas já fizemos muito mal. Já praticamos muita vilania, muita coisa terrível no nosso passado. E se estamos na condição agora de estarmos num lugar assim, como o nosso aqui, e tendo o raciocínio que temos agora, sabemos distinguir bem o mal e o bem, e procuramos fazer sempre o bem, né? O melhor possível, o que está no nosso alcance, a gente sempre procura fazer para os outros ou para nós mesmos, é porque já temos uma caminhada longa e já melhoramos assim. Digamos uns 50%, tá bom? Porque o resto a gente vai ter que conquistar ainda, né? Terminando a nossa caminhada, porque até chegar, gente, num plano superior, que não precisemos mais voltar para reencarnar, a caminhada ainda tem assim, digamos, uns milênios, né? Pela frente. Milênios, não são centenas, não. Né? Mas como somos criaturas imortais, vamos chegar lá com certeza. E quando chegarmos nesse planeta, nessa esfera luminosa, gente, vamos olhar para trás e dizer, gente, venci, estou aqui.
cheguei, consegui. Né? Porque é o nosso destino e nós não podemos evitá-lo, de jeito nenhum. Vamos chegar lá. Custe o que custar. É por isso que a gente não deve desanimar de nada, né? Todo plano, todo sonho que temos que ir atrás sim e tentar fazer com que ele se torne realidade, né? Mais para frente, segundo a história, as caravelas continuavam sem movimento para essas terras. Quer dizer, as outras caravelas de outros aventureiros, de outros que queriam desbravar novas terras, elas não conseguiam chegar no Brasil. Não conseguiam chegar porque estavam, por enquanto, impedidas, porque depois outras chegaram. Mas aí já, os portugueses já tinham dominado quase que tudo aí, né? Então, mais para frente, segundo a história, as caravelas continuaram em movimento para essas terras. Quer dizer, as caravelas de Portugal continuaram vindo, trazendo sempre degredados, mas também os aventureiros, que vinham atendendo a um apelo inexplicável, não sabiam dizer porquê, mas tinham grande interesse de vir para cá, e já eram as influências de Ismael trabalhando para isso, né? E suas caravanas para trazer esses que vinham como batedores, preparando os caminhos para os trabalhadores que chegariam mais tarde. E Ismael chama alguns trabalhadores e lhes diz, Ismael chama trabalhadores no astral, não aqui no planeta Terra, e diz, irmãos, todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de trabalhadores devotados que não temam as lutas e o sacrifício. Alguns de vocês ficarão em Portugal e a maioria terá que envergar o São Benito, isso quer dizer a humildade, né? Dos missionários. São Benito era um traje, uma espécie de saco que se vestia pela cabeça e que aqueles que eram condenados à fogueira da Inquisição deveriam vestir. Quer dizer, era uma maneira de Ismael falar a eles que eles teriam que ser muito humildes, né? Aí Jesus estava demonstrando o tamanho das lutas que aqueles missionários enfrentariam aqui. Seriam tão grandes que seriam semelhantes à fogueira da Inquisição. Quer dizer, eles teriam que enfrentar muita coisa mesmo. Em Portugal, pregareis a verdade do desprendimento das riquezas terrestres e trabalhareis sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando almas para o único pastor. Vossa ação será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Exemplos como o de José de Anchieta, dando também testemunho a essa pátria. Quer dizer, ele já estava chamando os jesuítas para virem para cá. Com isso, burilando cada vez mais a sua alma e que viria a encarnar mais tarde como Fabiano de Cristo, que deixou um exemplo de amor e renúncia tão conhecida. Outro foi Padre Manuel da Nóbrega, que dedicou 21 anos de sua existência aqui nessas terras tão árduas. Quem foi Manuel da Nóbrega também? Muito, é isso. Emmanuel veio para o Brasil como o Padre Manuel da Nóbrega. Então, aqui ele ficou 20 anos, né? Em trabalhos árduos. Sabemos ter sido essa uma das encarnações do nosso tão conhecido benfeitor Emmanuel. Vemos, então,
a grandiosidade dos espíritos que vieram colaborar com Ismael nessa grande obra. O tempo passa, infelizmente todo o empenho da espiritualidade amiga, os homens com seus defeitos, más tendências, acabam cometendo atos que não estavam de acordo com o planejamento de Jesus. Teve início a escravidão no nosso país. Ismael vai mais uma vez se aconselhar com o mestre. Mas apesar de estar naquele esplendor das esferas do Cristo, ele não conseguia se sentir feliz. Trazia o coração extremamente amargurado, porque aquela civilização que estava se iniciando com tanto cuidado e desvelo, estava sendo contaminada pela escravidão. Os donatários que começaram esse triste comércio, esses nossos irmãos, tratados como se fossem animais bravios e selvagens. Ismael não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. Ismael é um espírito totalmente evoluído, já passou por enormes vicissitudes e mesmo assim não conseguiu conter o seu sofrimento. Chorava copiosamente, tamanha a amargura que havia em seu coração, vendo o desvario dos homens. Mas Jesus abraçou Ismael e lhe disse que havia determinado que essa terra fosse povoada de raças humildes, buscando a cooperação dos povos africanos, não a sua escravidão. Por isso que ele havia aproximado Portugal dessas raças, porque Portugal até então ainda era um país constituído por pessoas nobres e trabalhadoras, mas com as conquistas fáceis havia se transformado num povo ocioso, caminhando para os vícios. Como todos têm o livre-arbítrio, eles teriam a liberdade dos humildes de humilhar seus irmãos. Eles teriam a liberdade de humilhar seus irmãos, mas viriam a sofrer igualmente o mesmo martírio no futuro, quando seriam também condenados, flagelados e vendidos. Quer dizer, você faz e você tem que acertar as contas. Eles escravizavam e numa outra reencarnação eram escravizados. Para sentir, né, no espírito mesmo, no âmago, o que tinham feito para os outros. Né? Estudiosos pesquisadores, tentando descobrir a causa dos longos séculos da escravatura no Brasil, acorriam isso ao fator econômico, mas temos a ação espiritual que até hoje não foi levada em conta. Atendendo aos desígnios de Jesus, Ismael vai às regiões inferiores, próximas da terra, onde se agrupavam espíritos rebeldes e sofredores. Isso já na parte espiritual também. Aqui ele está falando que Ismael foi para o umbral. Né? Espíritos rebeldes, sofredores, retinentes no mal, e que lá se encontravam antigos batalhadores das cruzadas, padres, inquisidores, antigos senhores feudais da Idade Média, espíritos obstinados. Ismael diz a ele que Jesus oferecia uma oportunidade de redenção, mas que para isso eles teriam que enfrentar provas extremamente árduas e que através dessas provas expiariam o passado tão escabroso. Então quer dizer que esse povo que ele foi buscar lá no umbral, eles iriam renascer como escravos. Essas entidades envolvidas pela ciência, mas essas entidades que ele foi buscar,
eram pessoas inteligentes, né? Tinham muita ciência também, mas pobres de humildade e de amor. Ouviram os apelos de Ismael e reencarnaram para construir as bases da terra do cruzeiro. Olha a justiça e o amor de Jesus, né? Como ele age de uma maneira que a gente não consegue agir. Ele busca as pessoas que fizeram mal, dá a oportunidade a eles de refazer o que fizeram de errado, mesmo porque só pode ser através do sofrimento, né? Resgatar o que fizeram através também do sofrimento, né? Foram essas almas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros, feridos, o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus. Quer dizer, vieram, sofreram como escravos, né? Resgataram o passado que tiveram e puderam voltar para Jesus, né? Por aí vemos que os fatores econômicos foram o efeito e não causa da existência da escravidão do Brasil. A causa fundamental foram as necessidades que tinham esses espíritos de se quitar com as leis divinas através do processo reencarnatório para poderem migrar das regiões inferiores da Terra onde se encontravam. Na formação da pátria do Evangelho, os homens alteraram os fatores dispostos por Jesus. Jesus alcançou seus objetivos. Quando a gente diz assim, Deus escreve por linhas tortas, né? É uma verdade tão inconteste, né? Porque realmente é assim. Pode dar a volta que tiver que dar. Vai voltar no mesmo lugar e vai refazer todo o caminho de volta, né? Não é interessante a nossa vida, gente? Então, não são só esses que fizeram tudo isso no descobrimento, na evolução do nosso país. É o nosso caminho, gente. É o caminho de cada um de nós, né? Que, como espíritos, estamos resgatando ao nosso modo aquilo que viemos, que trouxemos na nossa reencarnação, para serem ajustados. Todos os pormenores. Numa encarnação não daria para reajustar tudo. Haja vista que, quando fazemos um tratamento na Fratê, os trabalhadores presentes sabem muito bem, trabalhador, quando faz tratamento, vocês pensam que o trabalhador não tem nada? O trabalhador é o maior devedor. Vem trabalhar para poder facilitar o refazimento do que fez no passado. Porque o trabalhador traz uma carga muito grande digamos assim, de pecado. Ah, tá, santinho. Só que é aquele santinho do pau oco, né? Gente, não vai dar para mim terminar tudo, mas eu vou avançar mais um pouquinho, tá bom? Essa história é emocionante, para mim é. Porque tem tanta coisa ainda aqui para mim falar para vocês, mas que não vai dar tempo, porque são mais duas. Eu não estou nem na metade ainda. Mas eu prometo a vocês que na próxima oportunidade eu trago de novo esse livro. E a gente vai continuar, tá bom? Guarda bem o que vocês ouviram hoje para que a gente continue. Porque eu quis fazer um resumo do livro, mas não consegui. É muita coisa. Tem muita coisa importante que não podia... que não podia ficar para trás. Tinha que ser escrito, né? Se eu fosse trazer o livro, então, ia ser pior ainda, né? Porque aí, nossa. Então, gente, se vocês tiverem oportunidade de adquirir esse livro, vocês vão ver a história do nosso Brasil tão linda,
que foi feita com o suor de muita gente, né? Muita gente morreu, né? Muita gente morreu no desbravamento do nosso país, né? Mas também lucraram com isso, né? Porque resgataram muita coisa também que estava precisando limpar a alma dessas pessoas. Eu vou parar por aqui porque a gente já deu tempo. Mas eu vou marcar bem aonde eu parei, tá bom? E aí a gente continua num próximo encontro. Pesquise na internet. Tem livro, gente. Esse livro está escrito no YouTube, viu? O nome do livro é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Esse é o título do livro, pelo espírito Humberto de Campos. Psicografado por Chico Xavier. Tá bom? Então, se vocês forem no, sei lá, se tiver muito caro, vai no sebo, que deve estar cheio dos livros lá, né? Aí vocês adquirem por um preço melhor. Mas, gente, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Todo mundo deve ter o Evangelho, né? Estudar o Livro dos Espíritos, que é muito bom. Mas, em continuidade, estudar, ler livros que trazem um esclarecimento para a gente, que é maravilhoso, né? Porque a gente saber como é que foi feito na espiritualidade, do lado espiritual, o descobrimento da nossa terra, é assim, uma história maravilhosa mesmo. E eu acho que a gente devia saber, porque somos espíritos e estamos... Gente, vamos pedir para a gente vir sempre para o Brasil, tá bom? Quando a gente estiver lá em cima e for fazer o mapa reencarnatório, me manda para o Brasil, não manda para outro lugar, não. Tá bom? Vocês vão ter a liberdade de escolher onde, né? Agora, se vocês tiverem alguma coisa para resgatar lá nos Estados Unidos, no Canadá, não sei, na França, quem sabe, né? Aí vocês vão ter que renascer lá. Mas eu vou me ajoelhar e vou pedir, quero ir para o Brasil. Tá bom? É assim que a gente tem que fazer, né? Ainda não consegui resgatar tudo, preciso ir para o Brasil. Tá bom? Então, vamos lá? Eu espero que vocês tenham gostado da minha história pela metade. Não deu para fazer tudo, né? Mas, assim, para entreter todos nós, por conta de não termos hoje um palestrante. E olha, gente, quanto tempo eu estou nessa casa. Vai para mais de 24 anos. E eu não consigo vir aqui na frente e fazer uma palestra. Não consigo. Não, mas eu não fiz palestra, eu fiz uma leitura. Então, é assim. Numa outra oportunidade, porque vai aparecer, aí eu trago novamente e vou falar para vocês, se vocês estiverem por aqui, porque de repente não vão estar, mas quem estiver vai ouvir o restante da história, tá bom? Ok. Então agora nós... Muito obrigada. Obrigada. Eu espero ter... Obrigada. Eu espero ter entretido vocês com a história, tá bom? Mas o tempo passou e agora nós vamos nos preparar, então, para o passe. E como eu sempre falo para vocês, senta naquela cadeirinha, leva o pensamento e não repete a oração que estão fazendo. Só recebe, porque é para isso que a gente vem para o passe, né? Os espíritos amigos e os nossos amigos que estão lá trabalhando, os médiuns, eles repassam para nós toda a energia que nós estamos precisando através da oração da Ave Maria. Então a gente precisa ficar predispostos a recebermos e não a repetirmos a oração. Porque senão ficamos concentrados na oração e não recebemos as dádivas, né, que vimos buscar, tá bom? Fechem os olhos e se concentrem quando estiverem lá para receber toda a energia que vai ser passada para todos vocês, tá bom? Então vamos lá agora. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos amparadores presentes em nossa reunião, que nos envolvam em muita luz, que nos acompanhem até em casa.
que deixe no nosso coração e no nosso pensamento apenas as coisas boas que recebemos. Aqueles que vêm aqui para buscar um lenitivo, que recebam com toda a energia de Jesus, de Maria e de todos os amigos espíritos de luz que aqui se encontram. Jesus, amado Mestre, nós vos pedimos nesse momento, envolva todos nós com a tua luz, com a tua misericórdia, e que possamos sair daqui, Senhor, melhor do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus.